Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é a Revolução Industrial. Na última aula, falamos principalmente dos elementos, né, que levaram à eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra antes de qualquer outro país na Europa. Nós vimos que a Inglaterra reunia várias características propícias, não somente no campo técnico, mas principalmente no campo político e econômico. Sávio pergunta qual livro. É a Apostila 5, capítulo 22, começa na página 56, esse assunto, tá bom, gente? Então, falamos sobre a vantagem que a burguesia conseguiu em relação à nobreza, o apoio da monarquia, o avanço da burguesia na representatividade no parlamento propiciou muito esse avanço, a criação do Banco da Inglaterra, o fato da Inglaterra ser a senhora dos sete mares, né, a maior marinha da época, venceu por volta de 1580 a marinha espanhola, a chamada Invencível Armada Espanhola, praticou muita pirataria, né, que chama de corso. A própria Rainha Elizabeth contratou vários corsários para roubar a mercadoria, o carregamento de ouro, prata de galeões espanhóis e outras nações consideradas inimigas da Inglaterra. Aí falamos do Oliver Cromwell, que estabeleceu o ato de navegação, fortalecendo a marinha mercante, que é uma marinha de guerra também, não há diferença. E então essa burguesia que acumulou muito dinheiro durante esses séculos, quando surge a máquina a vapor, já existia uma ampla rede de manufaturas na Inglaterra. Então eles pegaram essas manufaturas e se inseriu a máquina a vapor. E desde o século XVI já estava rolando os cercamentos, né, expulsando os camponeses do campo e inserindo no campo britânico uma mentalidade burguesa, visando o lucro. Então, desde o século XVI, as relações servis, aquelas relações feudais no campo, já estavam extintas. Então, vamos falar um pouco sobre o que é revolução, né? É uma transformação completa na sociedade. No Comendo da Apostila de vocês, começa falando sobre uma noção da Hannah Arendt, grande teórica, filósofa e teórica também, sobre esses assuntos. Uma grande mudança, muda tudo com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial muda tudo realmente, que até mesmo o clima, se hoje em dia há uma preocupação com o aumento das temperaturas no mundo inteiro, derretimento das calotas polares, isso se começa com a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela destrói matas, né? Destrói as florestas em busca de carvão, não só carvão mineral, mas também carvão vegetal, e ela também começa a despejar toneladas de gás carbônico na atmosfera, polui os rios também, polui o solo. Então, Londres, né, a cidade de Londres, a City, a capital inglesa, a capital do dinheiro mundial, ela era suja por tanta fuligem. Ela tinha aquele fog, que é aquela neblina típica de Londres. Ela se misturava então com a fuligem. Então, vai ter momentos que Londres vai ficar inserida numa verdadeira nuvem negra, onde o dia literalmente vira noite, tanto que era a poluição. Mas nessa aula de hoje falaremos principalmente das relações sociais, como a população, como a sociedade se transformou, como a população sofreu as transformações. Nós vimos até que a relação do tempo se transformou. Então, as modificações técnicas, né, com o avanço da tecnologia da época, a utilização da máquina a vapor, criou-se um aumento da produção em larga escala. A população tinha crescido, havia uma demanda muito grande para produtos manufaturados, e essa demanda só foi atingida, só foi satisfeita através do aumento da produção pela indústria. Mas não é apenas a transformação, não é apenas a inserção do maquinário a vapor. Desde os séculos anteriores, nós vimos que o trabalho artesanal havia sido substituído pela manufatura, que ainda que utilizasse, né, técnica manual, uma certa técnica artesanal,
aquilo estava se dissolvendo devido à divisão do trabalho, né? Cada trabalhador era incumbido de uma única atividade, de uma única parte da produção. E ele ia se especializando só naquilo. Tem um lado ruim, que a pessoa se tornava até meio autômata, né? Ela ficava, então, mestra em fazer apenas uma única coisa. Isolado da produção, talvez fosse inútil. Não é como o carpinteiro, que tinha uma técnica de construir todo um móvel, um tecelão, um sapateiro, fica restrito a apenas uma única atividade, repetitiva por horas e horas. Por exemplo, o cara que cortava o fio de aço, de ferro, para virar alfinete. Então, vai ter um momento que o cara nem mais pensa, ele simplesmente corta naquele tamanho que é necessário cortar o ferro para virar um alfinete. E o outro, né, que amola o ferro, o pedaço de ferro para virar um alfinete pontiagudo. Então, esse trabalho é repetitivo, é um trabalho alienante, estupidificante, né? A pessoa fica estúpida. O ser humano, ele vira uma engrenagem nessa máquina toda. Então, nós temos o aumento da produção, mas também muda a vida em sociedade, né? Devido ao êxodo rural, a população migra para as cidades e aí vira tudo do avesso, né? A vida no campo é uma. A vida no campo ela tem uma lógica, ela tem um ritmo próprio. É um ritmo muito, na sua maior parte das vezes, é um ritmo induzido pela própria natureza. A gente dizia assim, talvez sua avó falasse que acordava, ia dormir com as galinhas e acordava com um galo. Isso é o tipo de narrativa, né, de discurso de alguém que vive no campo. Não há nada para se fazer quando não tem mais luz do sol. Então você vai dormir e você acaba acordando antes do sol nascer para ir trabalhar na lavoura. Então é a natureza que estipula o horário que você vai almoçar, o horário que você vai acordar, o horário que você vai dormir. É a natureza que determinava o momento de semear, de preparar o solo, semear, colher, guardar, sobreviver ao inverno, esperar a primavera chegar, essas coisas. No mundo capitalista, industrial, moderno, nós estamos então subjugados ao relógio. A vida urbana então tem novos valores também. Que valores são esses? Valores individualistas. Lá na época, no campo, quando as pessoas viviam no campo, havia uma coesão social, comunitária muito maior. Você precisava de outras pessoas para sobreviver também. Até mesmo os senhores feudais, eles tinham uma certa obrigação de garantir um mínimo para os servos, nas suas glebas, nos seus feudos. Chega nas grandes cidades, é cada um por si. Então temos um novo valor. Trabalho duro, sem descanso, sem ócio, sem festas. E somente através do trabalho é como você crescer na vida. Há esse novo valor do self-made man, em inglês, ou seja, do homem que fabrica a si próprio, através do seu próprio esforço, do seu talento, ele consegue então vencer na vida. Esse é um mito que a burguesia então gosta de acreditar. Então vamos voltar um pouco, falar sobre o êxodo rural. No século XVII termina a servidão, lembrando que vocês já aprenderam isso sobre feudalismo. A servidão era a relação de trabalho da Idade Média, onde o trabalhador rural estava preso à terra. Ele podia usufruir dessa terra para sustentar a si próprio, sua família, plantando, colhendo, criando animais, mas ele não tinha posse da terra. A terra pertencia ao senhor, um nobre, né, um lord, no caso dos ingleses, um cavaleiro, dono de terras, que recebeu isso dos seus antepassados, que era passar de geração em geração. Mas o camponês não era dono da terra, ele podia usufruir, a sua família podia usufruir durante gerações, e ele estava preso à terra, e ele pertencia à terra, né? Então, com o fim da servidão, os camponeses estão livres para serem explorados de outra maneira. Então, eles vão morar nas cidades, né, com cercamentos. Quando a burguesia começa a comprar essas terras, cerca as terras livres, vai expulsando os camponeses, eles vão indo para as grandes cidades e eles acabam ocupando os locais onde ninguém quer. Geralmente próximo às fábricas,
próximo aos rios. Seria mais ou menos aqui no Brasil, como aconteceu no começo do século XX, com Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas foram sendo expulsas do centro da cidade, foram para os morros, ocupar os morros, e acabou se criando então as favelas. Então a gente não vai usar aqui o termo favela, mas tinha cortiços, bairros, né, de maioria da classe trabalhadora, que eu vou chamar aqui, usar um termo do Karl Marx, é o proletariado, essa classe, né, de trabalhadores braçais que vão trabalhar nas indústrias sem uma formação técnica específica e recebem um salário muito baixo, um salário de fome mesmo. Eu vou chamar de proletariado. O Karl Marx ele pega esse termo proletariado da época da Roma Antiga, daquelas pessoas que viviam na Roma Antiga durante o Império Romano e não tinham nada a oferecer para a sociedade, a não ser ter filhos, prole, né? Sua própria prole. E é isso que o trabalhador assalariado ele não tem nada para dizer que é seu. A única coisa que ele pode ter, talvez, é fazer filhos e mandar para a fábrica também, para trabalhar, ganhar muito menos. Era assim a forma que um pai de família tinha como aumentar a sua renda, era ter muitos filhos e empregar todos eles na indústria. Então, péssimas condições sanitárias, não havia um programa para receber essas pessoas, as pessoas foram ocupando grandes casarões, esses casarões sem aquecimento, sem água potável, condições insalubres mesmo de higiene, eram esses cortiços, eram casarões que como tinham vários cômodos, né, muitas das vezes pertenciam a famílias abastadas no passado, eram postos para alugar cada quarto. Então, uma família inteira, com até 10 pessoas ocupando um único quarto e pagando aluguel, sem água tratada, sem água potável, as necessidades eram jogadas na rua, em valões, cortavam as ruas, então as ruas eram sujas, havia fuligem, que piorava a qualidade do ar, as doenças respiratórias eram muito constantes, havia também surto de cólera devido à água de péssima qualidade, febre tifoide, extremamente mortal. Então, houve em 1930 um grande surto de febre tifoide e de cólera em Londres, matou muita gente, criou-se um aumento da violência. Quando a gente pensa nesse período que eu estou falando, para quem gosta de cinema, filme, até literatura, quando você pega as histórias do Sherlock Holmes, não sei se vocês já viram um filme do Tim Burton chamado Sweeney Todd, que era a história de um barbeiro que se torna assassino, ou do Jack o Estripador, que virou uma lenda, né? O cara que matava prostitutas e estripava mesmo, ele transformava quase num açougue os assassinatos dele, uma coisa tenebrosa. Isso tudo acontece nesse momento, que nós chamamos também de Inglaterra vitoriana, Inglaterra do século XIX, governada pela Rainha Vitória. É um momento de maior riqueza da Inglaterra. A Inglaterra tinha montado um império ultramarítimo, um império comercial, com colônias na América, na África, na Ásia, na Oceania, dominando o mundo praticamente, mas as pessoas morriam de fome, as pessoas morriam de doenças e havia um aumento muito grande da violência urbana, muitos assassinatos, casos de loucura, né? As pessoas perdiam seu emprego, caíam no consumo desenfreado de bebidas alcoólicas, de drogas como o ópio, que vinha lá da China, que quem controlava o comércio do ópio produzido na Índia e exportado para a China e para outros países era a própria Inglaterra, quer dizer, um próprio país fazendo tráfico de drogas. Isso aumentou muito. Então, loucura, assassinatos, consumo de drogas, consumo de bebidas, porque a vida do trabalhador da fábrica não era boa. Viver em regiões insalubres, em regiões degradadas, sem saneamento, sem comida suficiente, sem água tratada, vivendo na pobreza, às vezes não tendo dinheiro nem para comprar carvão para poder alimentar o aquecimento da casa, então passar frio, quando o cara tinha casa até para morar, e trabalhar numa fábrica onde o trabalho era insalubre também, o cara tinha que aspirar gases tóxicos, o cara tinha que trabalhar 12 a 14 horas todo dia,
só tinha, às vezes, o domingo de descanso, quando tinha. Os caras não tinham férias, às vezes tinham um dia no ano, que o cara poderia, então, tirar para descansar. Um dia no ano, sem férias remuneradas. Não tinha aposentadoria. Se o cara se machucasse, que era muito comum, as máquinas, né? Às vezes a pessoa, 12, 14 horas trabalhando direto, às vezes perdia um braço por falta de atenção, porque a máquina triturava um braço, uma mão, e o cara ficava, então, incapacitado de trabalhar, era demitido e ia para a rua mendigar, se não tivesse uma família por trás. Não, se ele chegasse numa vida, se tornasse idoso, sobrevivesse a tudo isso, apesar de tudo, chegasse na idade avançada de se aposentar, não existiria aposentadoria, ele simplesmente ia para casa, né? Viver dos filhos trabalhando, ou então mendigar. Então, você tem essa divisão, né, que as pessoas do proletariado vivem essa vida desgraçada, essa vida de exploração desenfreada, mas o que justificava, né? Você tem uma elite, que agora é a burguesia, essa nova classe dominante, não é mais a nobreza, é a burguesia. Ela dizia o seguinte: ela acreditava que quem trabalhasse duro, né, aquela ética protestante, que já falamos aqui também na aula sobre protestantismo, a ética do protestantismo de trabalho duro, condenação ao ócio, uma vida frugal, uma vida sem prazeres, né? Se você economizasse, você ia enriquecer. Mas não era bem isso que estava acontecendo, porque o próprio sistema capitalista, ele acumulava riqueza na elite e tornava sempre mais miserável a classe trabalhadora. Então, essa superexploração do proletariado vai levar mais tarde a manifestações contrárias. A própria população vai querer se rebelar contra esse sistema. Então, o excesso de mão de obra barata devido aos cercamentos, ao êxodo rural, os baixos salários. O salário era calculado apenas para manter o trabalhador vivo, trabalhando. Então, era comum as pessoas comprarem muita batata, cara. Tanto é que até hoje, né? A culinária inglesa é conhecida por ser uma culinária horrorosa. Tudo da culinária inglesa é muito ruim. Se você for comer uma comida tradicional inglesa, vai ter batata. Né? Batata virou o símbolo da comida do trabalhador, porque era barato, o cara podia comprar um saco de batata, cozinhar aquela batata todo santo dia e comer batata, porque ela ia ser nutritiva, ela bateria no estômago e daria força, quem sabe, para ele suportar mais um dia. Isso quando ele fazia, às vezes, uma única refeição por dia. Então, essa classe desnutrida, enquanto que o burguês, né, quando você vê a imagem do burguês representado na época, é sempre como uma pessoa obesa, um homem gordo, né, devido à sua fartura. Os jantares duravam horas, né, os caras comiam vários pratos numa mesma noite, enquanto que o trabalhador, coitado, comia somente batata e olhe lá. Então, outra coisa interessante também que a gente tem que falar aqui é do Karl Marx é a noção de alienação do trabalho. Eu falei no começo da aula. A divisão do trabalho é tão grande que o trabalhador não sabe nem o que ele está produzindo. O que ele produz, o fruto do trabalho dele, não pertence a ele, pertence ao burguês. Então, isso é a pior das misérias para o trabalhador, porque ele recebe um salário apenas de fome, né, para mantê-lo vivo, e ele não é mais dono da riqueza que ele produz. Essa riqueza é apropriada pelo burguês. E aquela noção, né, do relógio. O relógio é criado, o relógio surge, o relógio como a gente conhece, né, o relógio que, não o relógio do sol, a clepsidra, que marcava o tempo através de gotas de água, um mecanismo até muito avançado no começo da Idade Média, o relógio do sol, que é conhecido desde a antiguidade, mas o relógio como a gente conhece, né, o relógio de bolso, em engrenagem, aquilo surge praticamente junto com o capitalismo. Então, aquela coisa, você vê em filmes de época, o cara puxa o relógio de bolso, ele tem uma corda, né, um dispositivo que ele gira, porque o que mantinha o mecanismo funcionando? Era uma mola, tinha uma mola lá dentro, e quando a pessoa girava uma chave, ela ia girando a chave, aquela mola, ela ia então fechando, aí quando soltava, ela ia então movimentando o relógio.
em algum momento ele vai parar no dia. Aí é por isso que tinha que se dar a corda de novo e acertar o relógio de acordo com o Big Bang. Então, você imagina o tempo no capitalismo, o tempo ele te controla. Você vive em função do tempo. Você não olha mais para o sol e vê que é horário de almoçar. Você não olha mais para o a noite, né? O sol, a noite, nada disso mais importa. O que importa é o relógio. Né? Para quem não sabe, no hemisfério norte, na Europa, principalmente, tem épocas do ano que anoitece muito cedo. Então, imagine você um camponês, você pensa, vou dormir. Pode ser 4 horas da noite, né? Anoiteceu, você vai dormir. Né? E as noites duravam mais. Você vai para casa, acabou o trabalho. Já no capitalismo, não. É 4 horas, o relógio está dizendo 4 horas e você vai continuar trabalhando até às 7, às 8 da noite. Né? Não tem mais essa. Você vira escravo do trabalho. Própria noção, tempo é dinheiro. Então, qual vai ser a resposta da população? Né? A população muitas das vezes vai ter que suportar isso, até para sobreviver. Então, surgem dois grandes movimentos de resistência da população contra a exploração dos patrões. E são dois movimentos até muito inocentes na sua origem, né? E muito ingênuos até. No caso que a gente vai falar aqui, o ludismo, movimento ludista, em homenagem ao líder desse movimento, o Ned Ludd, que era um trabalhador que ele fica com raiva, né, das máquinas e começa então a sabotar e a destruir as máquinas. Então, esse é o movimento que ele lidera, de destruição das máquinas. Ele junta a galera, vai para a fábrica e destrói as máquinas, mete o martelo, destrói mesmo. E aí, o parlamento britânico, em resposta, ele cria uma lei condenando à morte quem destrói as máquinas das fábricas. Então, nesse novo sistema, a vida humana vale menos do que uma simples máquina. Né? O ser humano ele está inserido na máquina e é apenas uma engrenagem. Se essa engrenagem não funciona mais, é simplesmente descartada. Outro movimento que até durou mais tempo e teve mais impacto na sociedade britânica e até na nossa também, hoje em dia, foi o movimento cartista. E vem de carta. Vai ser um movimento em que as pessoas vão mandar cartas para o parlamento, né? Vão escrever de próprio punho, escrevendo cartas para cobrar mudanças, para cobrar maiores direitos, não só direitos trabalhistas, como diminuição da carga horária, aumento dos salários, direito à greve, mas também igualdade para poder votar, porque os trabalhadores às vezes não tinham condição de votar porque o voto era censitário, ou seja, apenas quem tivesse renda poderia então ter o privilégio, nem um direito, um privilégio de votar. E é claro que a burguesia sempre iria conseguir mais votos por causa disso, sempre conseguiria então eleger representantes dos seus interesses. Então, o voto universal masculino, independente se você tem renda ou não, então até o voto da pessoa mais pobre valeria, e remuneração para funções parlamentares, para que o cara que é trabalhador largasse o trabalho na fábrica e virasse também um deputado. Isso é uma grande conquista para a época. Hoje a gente reclama, né, que os deputados ganham muito aqui no Brasil, mas na época os deputados não recebiam salário. Por quê? O cara já é burguês, o cara podia deixar os negócios dele de lado um pouquinho, participar do parlamento e ia continuar rico, né? Já uma pessoa pobre não poderia largar o trabalho simplesmente para trabalhar no parlamento como deputado, né? Então, teria que ter um salário. Isso é uma grande conquista também, né? Muda-se a opinião pública, surge a noção da opinião pública nos jornais. Os deputados, os políticos, o próprio governo presta atenção na opinião da população. Então, há um movimento também um movimento democrático na Inglaterra. Gente, a gente vai parar por aqui. Eu falei que a aula seria um pouco menor, me estendi muito até, tá? Eu gostaria que vocês